Olá, graça e paz. Que a paz que excede todo entendimento possa guardar e blindar vossas mentes e corações em Cristo Jesus. Eu quero, neste domingo, compartilhar um texto de Atos, capítulo 17, o verso 19 a 23, quando trata da questão com o tema ao Deus desconhecido. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: Poderemos ouvir nós e saber a nova doutrina, é essa que falas? Pois coisas estranhas trazem os ouvidos, e queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses, estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa se ocupam, senão de dizer e ouvir outra novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que vos anuncio. Vamos orar nesse tempo. Pai, obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo dia que tu nos dá, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Antes de entrarmos nesse contexto de Paulo, quando ele se encontra com esses homens ali em Atenas, eu quero falar um pouco do contexto ou do cenário onde Paulo se encontra ali nesse Areópago. No ano 600 a.C., uma praga caiu sobre Atenas, e havia ali naquele lugar muitos corpos espalhados. O povo daquele lugar estava enlutado, sacrifícios expiatórios eram feitos e inutilmente feitos vários sacrifícios aos deuses gregos daquela época. E nenhum deles foi capaz de neutralizar ou capaz de deter o avanço daquela praga naquele momento. E todos estavam confusos e acreditavam que aquela praga ou aquele momento que eles estavam vivendo era culpa do rei Meglaques, que havia quebrado um juramento de paz, matando assim alguns de seus adversários. Sem muitas opções, eles mandaram um navio a Knossos, uma ilha de Creta, e buscar um homem chamado Epimênides, porque alguns deles acreditavam que esse homem conhecia a entidade ou o Deus, a divindade que havia sido ofendida, e ele saberia como apaziguar aquela questão. Dizia-se que em Atenas era mais fácil achar um Deus do que um homem, devido ao grande número de imagens, de esculturas que havia naquele lugar. Após tomar ciência de todos os fatos, após verificar ali o lugar determinado, Epimênides exigiu um rebanho de ovelhas saudáveis, e também ali aqueles homens piedosos daquele lugar também contrataram um grupo de pedreiros e materiais para edificar ali um altar. Então Epimênides determinou que as ovelhas deveriam ficar em jejum até amanhã do sacrifício, para que estivessem totalmente famintas, e o seu Deus escolheria os animais para o sacrifício, e as ovelhas seriam soltas num pasto bem verdejante, e aquelas que mesmo famintas apenas se deitassem sobre a grama e não comessem, seriam as escolhidas para o sacrifício. Dito e feito, todos ficaram assim boquiabertos com o acontecido. Epimênides, então, o profeta, após aqueles homens edificarem ali o altar, com os altares foram edificados, os anciãos perguntaram a Epimênides qual seria o nome da divindade a ser colocada naquele altar. Ele então, por ser um profeta monoteísta, explicou: não sei o nome do Deus a quem eu sirvo. Por isso, eles decidiram colocar a inscrição Agnostos Tel, que significa a um Deus
desconhecido, né, a um Deus desconhecido. As mortes cessaram, apenas poucos dias eles puderam entender que se tratava de um milagre. Ao Deus desconhecido. É nesse cenário que Paulo agora se encontra, nesse texto narrado, relatado por Lucas em Atos capítulo 17, do 19 ao 23. Paulo estava em Atenas esperando a chegada de Silas e Timóteo para seguir em viagem missionária. Então agora Paulo vai falar a esses homens acerca do Deus desconhecido. Atos capítulo 17, o verso 23, Paulo, ele passando por aquela cidade, ele vai dizer o seguinte: passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que vos anuncio. E ao encontrar o altar ao Deus desconhecido, Paulo declara: é exatamente este a quem cultuais, na vossa ignorância, que vos passo a apresentar nesse momento. Embora alguns altares tivessem sido destruídos por alguns vândalos da época, né, da história, o Deus desconhecido não desapareceu por completo, porque os anciões piedosos contrataram pedreiros para restaurar ali e polir os altares onde continua a inscrição que significava Agnostos Deo. A esperança, né, na esperança também de um dia se manifestar-se novamente, e nesse contexto Paulo lhes apresenta aí o Deus desconhecido. Talvez a pergunta pode ser nesse momento para você: que Deus é esse? Então Paulo começa a discorrer no verso 24, dizendo assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos dos homens. Paulo aqui lhes apresenta o Deus que criou o universo, né? O Deus que criou todas as coisas, os céus e a terra. E Paulo também vai dizer que esse mesmo Deus não é um Deus que habita num templo feito por mão de homens. No verso 5, Paulo declara o seguinte: ele também não é servido por mão dos homens, como que se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede toda a vida, o fôlego, e supre todas as demais necessidades. É por isso que nós, como cristãos, entendemos que somos mordomos de Deus, administradores, ou seja, nada nos pertence, tudo, né, todas as coisas pertencem a Deus. É preciso que você também, ainda que não seja um cristão, ainda que não tenha vivido uma caminhada cristã, você também precisa entender que você também é um mordomo, porque Deus te deu o dom da vida e você precisa administrar a sua vida da melhor maneira possível. Deus não depende de nós, nós é que dependemos dele desesperadamente, né? Desesperadamente, dependemos da sua graça, dependemos da sua misericórdia, dependemos do seu perdão. Por isso precisamos buscar esse Deus. Então Paulo agora começa a falar para eles sobre o Deus que criou toda a humanidade. Paulo responde ali para aquelas principais correntes de pensamento daquela época, aos estoicos panteístas. Ele afirma que Deus é um Deus pessoal e que foi a sua pessoa que criou o universo, o cosmo, no grego, original grego, o cosmo. No verso 17, no capítulo 17, do 26 ao 27, Paulo diz assim: e de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre a terra, na face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados, os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Depois Paulo declara aos epicureus que a partir de uma única família, Adão e Eva, Deus criou todas as famílias da terra. Os atenienses, eles acreditavam num Deus divino, poderoso, temperamental e impessoal. Mas Paulo agora lhes prova o contrário disso. Eles acreditavam ainda que a humanidade havia brotado da terra e eles não estavam longe da verdade, mas ainda assim estavam perdidos em seus pensamentos. Então,
Paulo agora começa a lhes apresentar a base da existência a partir de Atos capítulo 17, o verso de 27 a 28. Paulo vai lhes falar ali da seguinte forma: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos profetas, dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Epimênides, que viveu por volta do ano 600 a.C., falou sobre o poder de Deus em Creta e da sua obra. Nele vivemos, nos movemos e existimos. O poeta grego Arato, de 315 a 240 a.C., afirmou: somos todos descendentes de Deus. Paulo faz citações dos poetas da época para declarar que o então Deus desconhecido como a base de toda a existência. No verso 27, ele afirma que Deus não está distante de nenhum de nós. Paulo diz ainda nos versos 29 a 30 que o Deus que em épocas passadas não levou em conta o tempo da falta de sabedoria. E agora ele vai dizer assim: sendo nós, pois, geração de Deus, não havendo de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro ou prata ou pedra esculpida por artifício de imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Paulo agora lhes apresenta um tempo de resposta, né? Após lhe revelar o Deus desconhecido, Paulo lhes orienta a não mais acreditar nas imagens feitas de ouro, de prata ou pedra, ou seja, estátuas, né? Imagens feitas por mãos de homens. Paulo lhes faz um convite ao arrependimento. Paulo lhes revela que há tempo determinado por Deus em que ele julgará o mundo com o rigor de sua justiça, por meio do homem do qual ele estabeleceu para isso. Então agora Paulo lhes apresenta Jesus, o Filho do Homem, o Messias prometido. Ao olhar o contexto de toda essa história, e ao olhar também o contexto da história de Atenas, né, é como olhar para o Brasil hoje, onde nós podemos observar uma infinidade de entidades tidas por muitos como divindades, onde muitos também dizem crer em Deus, mas para eles parece que Deus é desconhecido. Isaías capítulo 44, no verso 6, diz assim: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, eu, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Foi Ele quem enviou o Cordeiro, Jesus, para tirar a condenação de pecado e morte que estava sobre a humanidade. Não é preciso mais sacrifício, mas é necessário que haja arrependimento. É necessário que haja confissão de pecados. É necessário que nós reconheçamos que somos pecadores e carecemos da graça e a misericórdia e o perdão de Deus. Ao olhar aí nesse tempo de epidemia, nesse tempo em que muitos estão com medo, desesperados, né? Vale lembrar que esse mesmo Deus, que para alguns ainda é desconhecido, que para alguns ainda não é conhecido, eu quero lhes apresentar esse mesmo Deus que ainda continua fazendo milagre para aqueles que creem. Eu quero ainda falar para você que a conclusão que nós temos e o entendimento que nós temos é que somente Deus pode trazer o livramento nesse tempo
para cada um de nós. Amém? Talvez você vai se perguntar, mas então por que ele não faz o milagre? Deus continua sendo o mesmo. Mas é preciso que haja arrependimento. Naquele tempo, aqueles homens não conheciam esse Deus. E quando lhes foi apresentado um Deus desconhecido e que ali foram observados, né, e que foram obedientes à orientação daquele profeta, e eles seguindo aquela orientação, houve de fato um milagre naquele lugar. Nesse tempo, a observação que cada um de nós precisamos fazer é a observação de que precisamos nos arrepender. Precisamos nos colocar diante de Deus. E quando confessarmos os nossos pecados, assim como aconteceu na cidade de Nínive, quando Jonas pregou ali o arrependimento, aquelas pessoas, elas se arrependeram e por isso não sobreveio sobre elas a sentença de morte que havia. E nesse tempo não é diferente. E aí eu digo para todos vocês, para todos nós brasileiros, que nós precisamos de fato nos arrepender diante de Deus e de fato voltarmos para Ele, né? Esse mesmo Deus espera que cada um de nós reconheça a condição de pecadores. É claro que nós, como igreja, né, temos sido obedientes à orientação, né, das autoridades, e por isso nós estamos fazendo esse vídeo para que não tenha aglomeração. Você pode estar perguntando, mas você não tem fé? Nós temos fé. Nós cremos em Deus, nós somos de Deus, nós já estamos salvos, mas visando também a cada um daqueles que ainda não teve o encontro com Jesus, nós evitamos essa aglomeração, para que não sejamos o motivo da infecção desse vírus maligno que está aí sobre o nosso Brasil. A única coisa que queremos de fato transmitir para você é vida, porque foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para trazer vida e abundância. Então nós também, como povo de Deus, queremos transmitir vida e abundância através da palavra de Deus, para que você que ainda não tem certeza da sua salvação, para você que ainda não se decidiu por Cristo, para você que ainda não se arrependeu dos seus pecados, nós então observamos isso e então não estamos fazendo um culto coletivo, mas nós estamos levando a você essa palavra de arrependimento, para que você não precise temer essas pragas, mas para que você tenha certeza de que há um Deus que cuida de cada um de nós, de que há um Deus que quer nos dar, aliás, Ele já nos deu perdão através de Cristo na cruz do Calvário. Este mundo, ele já está condenado. Esse mundo, ele já sofre, né, desde o Éden, as consequências do pecado. Então, agora para cada um de nós ainda há esperança. E a esperança está em Cristo Jesus. Por isso que eu sempre digo que a esperança nunca morre, porque Jesus é a nossa esperança. Mas você, como a palavra já nos mostrou, nós temos um tempo determinado de vida na face da terra. Mas enquanto temos esse tempo, nós precisamos aproveitar o máximo dele e reconhecer que precisamos da graça de Cristo. E ao final, quando você começar a fazer essa caminhada com Cristo, você vai entender que valeu a pena crer em Jesus. Você vai ver que valeu a pena confiar em Jesus. Você verá que valeu a pena entregar a sua vida a Jesus. Então, que Deus te abençoe nesse domingo e que a palavra de Deus ela possa falar profundamente ao seu coração e que você, né, possa viver esse tempo com paz, com aquela paz que excede todo o entendimento, aquela paz que em meio à provação, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio a toda aquela crise, você terá, porque essa paz ela vem de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e receba Jesus no seu coração. Boa noite, bom dia, dependendo de qual horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Que Deus te abençoe.